Fala, pessoal do sétimo e do oitavo ano, tudo beleza? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Leonardo, tá? Vou estar aí com vocês com a disciplina de matemática e de PD matemática, ok? Então, esse vídeo que eu vou fazer aqui é explicando o conteúdo, o primeiro conteúdo de PD matemática. Por quê? Porque nossa MIT de PD matemática ela vai ser feita só na sexta-feira. E hoje a gente já tem a primeira lista de exercícios, né? Então, por causa disso, eu vou gravar esse vídeo explicando o conteúdo. Aí na sexta-feira a gente vem corrigindo essa listinha, tá bom? Então vamos lá. Meninos, pessoal que é sétimo ano, que era sexto ano passado, já viu esse conteúdo de perímetro comigo, tá? Agora, o pessoal do oitavo ano não viu ano passado esse conteúdo. Esse início de conteúdo, o sétimo e oitavo ano, vai ser igual, porque o pessoal do oitavo ano não viu essa parte, tá bom? Depois, a gente vai separar o conteúdo de acordo com o sétimo e oitavo ano. Agora, esse início é igual tanto para o sétimo como para o oitavo, tá bom? Então, beleza. Pessoal, a parte de geometria, esse início de PD, a gente vai trabalhar a parte de geometria plana, que muitas vezes a gente não consegue terminar o conteúdo de matemática, e a parte de geometria, que fica normalmente no final do ano, no último bimestre, a gente não consegue alcançar. Esse foi o caso do oitavo ano. Não conseguimos alcançar pelos devidos fatos que ocorreu ano passado, não conseguimos fazer a parte de geometria, tá bom? Então, mas agora vamos lá. Então, primeira coisa, perímetro, é o que a gente vai falar, perímetro de figuras planas. O que é perímetro? Perímetro nada mais é do que a medida do contorno de uma figura, é o envoltório da minha figura. Então, quando eu falo em perímetro, eu quero saber a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então, isso é perímetro. Ok. Então, vamos ver alguns exemplos para você entender como que a gente calcula o perímetro. Ó, exemplo aqui. Esse PDF eu vou colocar lá na plataforma, tá bom? Vocês podem dar uma lida depois. Pega esse retângulo que eu tenho aqui, pessoal. Vamos por exemplo. Pega esse retângulo verde que eu tenho aqui. Se eu pergunto para você qual é o perímetro desse retângulo, o perímetro nada mais é que a soma das medidas dos lados. Então, eu vou ter que somar aqui, ó, a medida da base embaixo, a medida desse lado, a medida desse e desse. Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Vai ficar, vou somar os lados, vai ficar 10 centímetros, mais 9 centímetros, mais 10 centímetros de lado, mais 9 centímetros de novo. Ou seja, eu somei as medidas dos quatro lados. Somando aí, ó, 10 mais 9 é 19, mais 10, 39, mais 9, 38, 29, né? 10 mais 9, 19, mais 10, 29, mais 9, 38 centímetros. Importante colocar a unidade de medida, tá, pessoal? Porque quando você põe, por exemplo, você põe 38, 38 o quê? 38 quilômetros, 38 metros, 38 milímetros, 38 centímetros, tem que pôr unidade de medida, tá? Senão, a gente não sabe com qual parâmetro a gente está usando. Então, aqui, 38 centímetros é a medida desse retângulo, beleza? Professor, e as figuras geométricas, o senhor vai explicar? Sim, depois eu vou explicar o que é cada um, o que é um quadrado, um retângulo, um trapézio, um losango, um círculo, tá bom? Mas isso depois. Por enquanto, você tem que só entender o que é perímetro, tá? A gente é importante depois saber o que é cada figura na hora que for calcular a área, porque a área de uma figura vai depender da figura, a gente calcula de uma forma, se for outra, já calcula de outra forma, tá bom? Ok, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Calcule o perímetro da figura abaixo. Então, eu tenho aqui essa figura, eu quero calcular o perímetro. O que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados da figura. Então, eu tenho que somar os lados. Então, eu vou somar aqui, ó. 7, o lado de baixo, mais 2, que é essa altura, mais 2, que é esse comprimento, mais 2, que é essa outra altura, mais 2, mais 3, mais 5. Então, vamos somar isso aqui, ó. 7 mais 2, 9. Com mais 2, 11. Com mais 2, 13. Com mais 3, 16. Com mais 2, 18. Com mais 3, 21. Com mais 5, 26 centímetros. Só para conferir, olha quantos números a gente somou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados da figura, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, realmente está correto o nosso cálculo. Então, veja que basta eu olhar a medida do
comprimento aqui do envoltório da figura, tá? Quando a gente entra na próxima aula, a gente vai falar de área de figura. A área é a região interna da figura, é a medida da região de dentro. E já o perímetro é o contorno. O que acontece muitas vezes? O aluno confunde o conceito de área com o conceito de perímetro e acaba errando. Por quê? Mais para frente a gente vai fazer exercícios envolvendo os dois, área e perímetro. Aí o aluno não entende o que é área e o que é perímetro. Então entenda, perímetro é somar a medida dos lados. Beleza? Então vamos seguir aí. Exemplo 3. Se o perímetro de um quadrado é 64 centímetros, qual é a medida de cada lado desse quadrado? Então veja que nesse exemplo, eu estou te dando um quadrado. O que é um quadrado? É uma figura geométrica que tem os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos são retos. Já vou falar disso. Tá? O meu desenho não ficou muito bom, mas esse aqui era para ser um quadrado. Tá bom? Ok. Então, quadrado tem 4 lados de mesma medida e os ângulos são retos. O que é um ângulo reto? 90 graus. Vamos chegar nisso. Se ele tem os 4 lados de mesma medida, se aqui mede, por exemplo, esse lado mede L, o de cima mede L, o outro lado mede L, e esse lado aqui também mede L. L porque é L de lado, tá? Então, eu tenho 4 lados com a mesma medida. O L está simbolizando essa medida. Se eu estou te afirmando que o perímetro é 64, quanto mede o lado? Ora, se são 4 lados de medidas iguais, basta eu pegar 64, que é o total, e dividir por 4. Por quê? Porque os 4 lados têm a mesma medida. Então, se eu pego o perímetro e dividir por 4, tem a medida do lado. 64 eu divido por 4, dá 16 centímetros. Então, 16 a medida de cada lado. Prova real, basta você somar. 16 com mais 16 com mais 16 com mais 16 dá 64. Então, a questão me deu o perímetro e quis saber o lado. Também pode perguntar isso, tá? No caso aqui, você deveria saber o que é um quadrado, que a gente vai aprofundar isso mais para frente, tá? Beleza? Beleza. Vamos para o próximo exemplo, 4. Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Ok, então vejam, retangular, o terreno é retangular de 120 metros de comprimento por 90 de largura. Ok. Pessoal, o que é um retângulo? Uma figura geométrica que tem os 4 ângulos retos. Mas veja, observando, só de olhar você percebe que a medida da base de baixo e a base de cima são iguais. A medida dos lados aqui são iguais. Então, o retângulo tem 2 pares de lados com a mesma medida. O que acontece? Aqui mede 120, em cima também mede 120. Então, aqui é 120 metros. Se aqui mede 90, aqui também mede 90 metros. Ah, o problema não me deu esses valores, mas você poderia deduzir se você sabendo o que é um retângulo. Então, figura geométrica tem 2 pares de mesma medida, 2 pares de lados com a mesma medida, e os 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, tá? Ok. Vamos continuar a questão, ó. Então, vou ler de novo. O fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Primeira pergunta. E se o metro de arame custa R$ 15, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Então, veja, você tem uma fazenda aí, e essa fazenda ela está representada pelo formato desse retângulo. A fazenda tem um formato retangular. Tá. E ele me deu as medidas dos lados. E a questão me fala que o fazendeiro quer passar um fio aqui, ó, uma cerca com 5 fios, tá? Então, é como se fosse uma cerca. Deixa eu ver se consigo desenhar uma cerca aqui, ó. Não sei se vocês já foram na roça, tem lá a cerca, você vai passar 5 fios. 1, 2, 3, 4, 5 fios. De mesma medida, obviamente, né? Então, você vai cercar aqui esse envoltório com 5 fios de arame. Beleza? Beleza. E ele quer saber quantos metros de arame ele vai gastar. Então, primeira coisa, para eu saber quantos metros de arame eu vou gastar, eu tenho que saber qual o contorno que eu vou ter que cercar. Então, você não vai cercar por dentro, não é, pessoal? Você vai cercar o contorno. Então, vamos ter que calcular o perímetro. Perímetro a gente abrevia por P. Então, o perímetro dessa figura é o quê? É 120 mais 120 mais 90 mais 90. Mais 90 mais 90. Somando aí 120 com 120 dá 240.
Então, vai ficar 240 mais 90 mais 90 é 180. Então, fica 240 mais 180, vai dar 340, 420. 420 o quê? Metros. Então, esse terreno, o comprimento dele, quer dizer, o perímetro dele, medida do envoltório, é 420 metros. Mas isso não resolve meu problema, por quê? Eu vou ter que dar 5 voltas de arame aqui. Ora, uma volta é 420 metros, é o perímetro, mas eu vou ter que dar 5, porque são 5 arames. Então, eu tenho que fazer que conta? Eu vou ter que fazer 420 vezes 5, porque são 5 arames. Se eu faço 420 vezes 5, já está aqui, ó, 2.100. Então, eu vou gastar 2.100 metros de arame. Essa é a primeira pergunta. Ó. Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? 2.100 metros. Segunda pergunta. Se o metro, ou seja, se 1 metro de arame custa R$15, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Ora, ele precisa de 2.100 metros de arame. 1 metro é R$15. Que conta eu tenho que fazer para achar o total que ele gastou? Veja que é uma multiplicação. Você vai fazer 2.100 vezes 15. Ou seja, 2.100 metros de arame vezes R$15 cada metro. Fazendo 2.100 vezes 15, eu já pus aqui, ó, ele vai gastar R$31.500 para cercar a fazenda dele. Então, veja que, com perímetro, a gente consegue fazer vários probleminhas que envolvem o envoltório de uma figura plana, que nem esse probleminha aqui. Então, é somente calcular o perímetro. Muitas vezes, o problema você vai ter que interpretar ele e ver que ele pede o cálculo de perímetro na sua resolução. Não somente o cálculo de perímetro, como ele pode pedir mais coisas, que nem nessa questão. Ok, meninas? Então, essa é a explicação de perímetro de figuras planas. Agora, eu quero que vocês entrem lá na plataforma e vocês vão fazer essas questõezinhas aqui, ó, de 1 até 8, beleza? Não precisa copiar a questão, ok? Basta você resolver ela. Eu quero o cálculo. E não adianta só marcar a alternativa aqui, não, tá, pessoal? Todas têm alternativa, mas eu quero o cálculo. Você tem que me mostrar como você chegou no resultado. Porque eu já estou deixando vocês não precisarem copiar a questão. Já é uma boa ajuda, mas não venham só marcando a alternativa que eu não vou considerar como respondido. Beleza? Ok, então essa atividade eu deixo para vocês fazerem aí e a gente vem pelo Meet na sexta-feira corrigindo ela. Beleza? Então até sexta. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, meu número está aqui, ó. Se tiver dúvida em alguma questão da atividade, só perguntar que eu ajudo, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.